Fala, meu lindo, minha linda! Aleluia! Essa é a última mensagem da... Parece que a gente ensaiou, gente, que é isso? Essa é a última mensagem da série Vida em Ordem. E a última mensagem é um dos assuntos mais sensíveis do nosso tempo. Um mal que assola muita gente, que destrói muitas vidas. E que Deus é poderoso para nos dar a vitória. Eu quero que você fique comigo nessa palavra, mas antes eu quero só te pedir um favor. Isso. Curte o vídeo. Já curte porque vai mais longe, mais pessoas assistem, mais gente é abençoada. Então, comenta o vídeo, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, irmão, será que a gente já vai estar pertinho dos 10 milhões nesse vídeo? Se inscreve. Se inscreve rapidinho, se inscreve. Ativa o sininho. Isso, bebê. Toda segunda-feira, sem faltar, tem uma palavra de Jesus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso de número 9. E ele chegou em uma caverna e se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Sai, te coloca de pé sobre o monte, diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele. O verso 15. O Senhor disse a Elias: retorna ao teu caminho. Volta para o plano original. Volta para onde você não deveria ter saído. Volta. A gente enfrentou um problema, todo mundo junto agora. Tem problemas que são individuais, que acontecem dentro da família, mas tem problemas que assolam todo mundo. Nós passamos por uma pandemia agora. Uma pandemia bem difícil, bem difícil. E eu não sei você, mas eu fiquei com medo de morrer. Você ficou ou não? Conheceu gente de perto que morreu? Eu perdi amigos. Eu perdi um grande amigo, um grande homem de Deus. Uma das maiores inspirações que eu conheci na vida. Ele se foi. Dias antes mandou uma foto para mim dizendo que estava tudo bem e que ele ia vencer essa, mas não conseguiu. E a pandemia, ela enfraqueceu a gente. Ela ao mesmo tempo que enfraqueceu, ela também mostrou algumas prioridades para nós, não é verdade? A gente começou a valorizar algumas coisas que a gente não valorizava. A gente começou a ver o que a gente não enxergava. A gente começou a descobrir onde ficava o copo na nossa casa. Tinha gente que fazia tempo que não sabia o que era uma vida familiar e voltou a descobrir o que é sentar à mesa todo mundo junto. E tudo tem o pró e o contra. É óbvio que aqui a gente sabe que o pior sempre é o mais relevante, porque foi uma pandemia que muita gente morreu. É injusto dizer que foi bom, porque foi bom para quem? A gente aprendeu, mas não pode dizer que foi bom. Teve gente que morreu, e foi muita gente. Só que uma coisa nova aconteceu. Os cientistas começaram a olhar para o ser humano no pós-pandemia e descobriu que o ser humano não era mais o mesmo. Olha que interessante isso. Criou-se um paradigma, um novo nome chamado Síndrome da Caverna.
É simples. A pandemia veio, todo mundo se escondeu. A pandemia foi embora e teve gente que ainda não saiu da caverna. Tem gente que ainda não voltou a viver. Tem gente que ainda não conseguiu se recobrar. Ainda está escondido. E tem gente que já estava na caverna antes da pandemia chegar, que é o pior. Então a pandemia só piorou o que já estava muito ruim. O que nós lemos, eu sei que você já ouviu essa história de Elias. A Bíblia vai dizer que Elias venceu os profetas de Baal à espada. Estava cansado, estava muito cansado, mas ele foi muito guerreiro. Ele derrotou os profetas de Baal ao fio da espada. Só que o cansaço, esse esgotamento, fez com que ele ficasse com medo de uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel, que ao saber por Acabe o que ele havia feito, fez uma ameaça, que ele seria morto. Eu sei que você já sabe essa história, eu já preguei ela algumas vezes, mas agora é sobre uma coisa que acontece dentro da caverna. A Bíblia vai dizer que Elias entra dentro da caverna para ficar para sempre. Ele entra ali para nunca mais sair. E é o que ele quer, é o que ele vai viver. Só que a Bíblia vai dizer que na caverna que Elias está, Deus entra. Um amém, pelo amor de Jesus. Eu vou de novo então. A Bíblia diz que na caverna que Elias se esconde, Deus entra. Lindo, você pode se esconder de todo mundo. Você pode esconder dos teus pais, você pode se esconder de quem você quiser. Agora tem uma pessoa que você não consegue se esconder. Aonde você entrar, ele te acha. Aonde você se esconder, ele consegue te encontrar. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta, irmão. Ele sonda, ele conhece no mais alto, mais profundo. Aonde você for, ele sabe. E a Bíblia diz que o Elias entrou na caverna. Deus entrou na caverna. Só que tem uma coisa interessante, demorei para perceber. Deus nunca fez nada dentro da caverna. Que loucura. Deus não falou nada além do que sai da caverna para Elias dentro da caverna. Não tem nenhuma promessa, não tem nenhuma esperança, só tem uma ordem: sai daqui. O que você está fazendo aqui? Deus faz uma pergunta e dá uma ordem. Ele diz: o que você está fazendo aqui? Aí Elias dá um motivo. Deus diz: não é suficiente, sai. Vamos para a Bíblia. E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada, e eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. Aí Deus diz para ele: sai da caverna. O único lugar que ele não quer ir é para fora. Se tem ameaça, a ameaça está lá fora. Dentro da caverna está seguro, mas o que Deus tem para ele não está na segurança, está no extraordinário, está lá fora. Só tá, tem que sair. Irmão, eu vou resgatar um negócio da tua cabeça. Não sei se você lembra. Lembra de um filme chamado Croods? É que eu tenho um filho, irmão, eu sou obrigado a ver essas coisas. O filme do Croods é os homens da caverna que viviam na caverna. Olha. Vamos de novo. Os Croods é o filme dos homens da caverna que viviam na caverna. E a história do filme conta que tem uma menininha que mora na caverna com os pais, que é muito corajosa e obstinada. E o pai dela proíbe ela sair de dentro da caverna quando o sol vai embora. Ou melhor, só quando o sol se põe. O detalhe eu posso estar equivocado. Só sei de uma coisa: a menina só vê o mundo pela fresta da caverna. E ela tenta imaginar o que acontece lá fora, mas ela não sai da caverna. Então o filme começa com essa sensação de mal-estar. Existe um monstro lá fora esperando, e se ela sair, o monstro vai pegar. O pai contava para ela: se vocês saírem, vocês vão ficar em perigo, e o monstro vai pegar vocês, e o pai vai perder vocês. É interessante porque a gente pensa que a caverna é proteção, e na verdade a caverna não é proteção. A caverna é um lugar que Deus não quer que a gente fique. Deus não quer a gente acovardado. Deus não quer a gente tremendo de medo.
Deus não quer a gente escondido. O que Deus quer é a gente vivendo no centro da vontade dEle. O que Deus deseja é a gente vivendo com coragem, com ousadia. A Bíblia diz: porque eu não dei para vocês um espírito de medo, mas de coragem e ousadia. Você entende? Só que aqui existe um fator que, por mais que a gente pensa que é novo, é antigo: a depressão. A depressão é o que paralisa tudo na nossa vida. E essa é a geração mais depressiva que o mundo conheceu. A depressão destrói sonhos, destrói famílias, projetos, paralisa uma história de um jeito que não dá para acreditar que alguém saudável não consegue viver, que alguém que tem fôlego nos pulmões não consegue respirar com tranquilidade. E eu vejo isso todos os dias. Todos os dias eu vejo gente se escondendo, gente se ocultando, se anulando na história, morrendo de medo, exausto de algo que aconteceu, cansado, desanimado. Tudo começa pequeno. Uma depressão não começa na depressão. A depressão começa num medo que se dá uma ansiedade e começa a desregular tudo dentro de nós. E quando a gente vê, a nossa alma está aflita, a gente não sabe explicar o que está acontecendo mais. Parece que tudo está bem fora, mas dentro tem uma tempestade horrível acontecendo. A gente não consegue ter alegria mesmo estando numa festa. E aí, quando eu encontrei Jesus, eu comecei a ouvir algumas coisas de pessoas dizendo: eu estou no meio de uma multidão e eu não consigo sentir felicidade. E foi exatamente isso que eu senti quando a minha vida esmagou. A depressão faz a gente ter vontade de coisas que naturalmente a gente teria jamais, como por exemplo de morrer. Isso é muito sério. Subestimamos isso, chamamos de demônio durante muito tempo. E a gente dizia: isso aí é falta de Deus. Isso aí é porque... Não, irmão, não é falta de Deus. Não é. É excesso de outras coisas. É excesso de medo, é excesso de pânico, é excesso de mágoa, é excesso de problemas mal resolvidos, é excesso de crises mal resolvidas. Vai acumulando aqui dentro. É como se nós fôssemos um grande latão, aonde o que armazena uma hora vai dar o cheiro. Não adianta. Uma hora vai dar um reflexo. Não adianta. Então, a nossa geração, por conta da pandemia, piorou ainda mais. E aí você começa a ver a amargura escrita, você começa a ver a amargura no olhar, você começa a entender que alguma coisa está errada, você começa a ficar preocupado. E aí, meu lindo, eu preciso, como um pregador do evangelho, ir para a palavra, porque está cheio de gente todos os dias que para ouvir uma mensagem tentando sair desse lugar, só que estão pedindo errado. Estão dizendo: Deus, transforma a caverna que eu estou escondido em um lugar bom. Deus, transforma o lugar que eu estou em algo tranquilo. Traz paz para onde eu estou. E Deus está dizendo: eu não vou fazer nada enquanto você estiver dentro da caverna. Vou ser bem claro com você: Deus não chamou você para você ficar escondido. Deus não chamou você para você ficar paralisado. Deus não chamou você para perder você de vista. Deus entrou na caverna e Elias está cheio de desculpas. E Deus só faz uma pergunta: o que você está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo aqui? É porque tem um plano para Elias. Tem um plano para Israel através de Elias. Deus tem algo para fazer através dele. Deixa eu falar algo para você, bebê. Deus tem algo para fazer através de você. Deus tem algo para fazer através de você, na sua casa, na sua família, aonde você trabalha, é a partir de você. Olha que loucura! E às vezes a gente está dentro de uma caverna escondido, porque está cheio de problemas que não conseguimos resolver, porque está morrendo de medo, porque não acredita que é possível viver algo novo da parte de Deus. E sabe, eu de verdade, eu sei o que você sabe, o que você está vivendo. E por isso que Deus permite a gente passar por alguns vales, para que a gente saiba falar com propriedade sobre isso. Eu sei. E eu não sei pouco, eu sei bastante. Porque a pior coisa é que eu vivi sem poder contar para ninguém.
E essa é uma loucura que a caverna faz. A gente está morrendo por dentro e quem está à nossa volta não sabe. A gente está apodrecendo por dentro e quem senta no nosso lado na empresa não tem a noção que o que está acontecendo aqui dentro é grave. A gente vai à igreja, a gente vai a festas, a gente vai a lugares, a gente conversa com a família e todo mundo pensa que está tudo bem, mas aqui dentro está horrível. E a gente se oculta, a gente se esconde. E eu sei, no dia mais difícil da minha vida, tudo o que eu jamais pensaria, eu pensei. Eu pensei em tirar minha vida, e não foi pouco. Eu me lembro que eu pensava assim: se eu me jogar no rio, eu sei nadar, eu não vou conseguir morrer afogado. No dia mais difícil da minha vida, passava carro rápido, e eu dizia: se eu me jogar na frente, eu acredito que talvez eu morra, mas se eu não morrer vai ser pior, porque meus pais vão ter que cuidar de um paralítico, sendo que é eu que vou causar esse problema para os meus pais. Olha que loucura. Tinha saúde, estava tudo certo, mas aqui dentro estava tudo errado. Meu pai não sabia, minha mãe não sabia, a Paula não sabia, ninguém sabia, só eu. E o dia mais difícil da minha vida foi o dia que Deus entrou na caverna. Foi nesse dia, onde eu só queria sumir e me esconder, Deus mandou eu sair para fora. Deixa eu falar para você, menino, você está querendo morrer, Deus está querendo que você tenha uma vida extraordinária. Você está querendo desaparecer, Deus quer que você apareça e a glória dele resplandeça em você. Você não está querendo viver, Deus está tendo cada vez mais expectativas com você, de planos que você não pode nem imaginar. Mas só vai viver se você sair da caverna. E a caverna é uma escolha, não é uma ordem, é uma escolha. Como assim, David? Sim, se você quiser, você consegue. Principalmente se a voz de Deus estiver te impulsionando. Sai da caverna. Vou dizer olhando no olhinho de vocês: sai da caverna. Sai da caverna, sai. E aí você vai dizer: mas eu não tenho força. Sai da caverna. Mas eu estou cansado. Sai da caverna. Eu só consigo fazer se você sair desse lugar. Eu só consigo fazer se você tomar uma postura de coragem. Eu só consigo fazer se você confiar que é eu que estou te chamando para fora. Sai da caverna, sai agora. Irmão, eu imagino que o que Elias criava como expectativa era algo diferente. Ele não quer sair daquele lugar e Deus está dizendo: sai da caverna. Sai da caverna. E Deus não está falando nada do que vai fazer lá fora, só está dizendo: sai primeiro. Irmão, o que Deus quer primeiro é: você quer se libertar disso, você quer viver uma nova vida, sai da caverna. Tira o vitimismo que você carrega, tira as dores que você carrega, começa a resolver tudo, sai para fora. Você entende? Eu vou ser bem claro com você. Precisa perdoar? Perdoa logo de uma vez. Precisa perdoar? Para de nutrir esse sentimento, perdoa logo. Coragem, meu lindo, toma uma postura. Eu não quero viver isso pro resto da minha vida. Eu quero viver o que Deus tem na minha história. Eu quero viver o que Ele tem para mim. Sai desse lugar. Sai desse lugar que aprisiona. Sai desse lugar que bloqueia os seus sonhos. Muda de paradigma. Precisa reconciliar? Reconcilia. Precisa voltar atrás e arrepender de algumas atitudes? Pois se arrependa. Mas faça logo, porque a vida está passando muito rápido e a nossa geração está sendo reflexo disso tudo. Uma geração escondida que não consegue voltar a viver. Meu lindo, já passou. Já passou, a pandemia passou já. Chega, acabou, glória a Deus, acabou. Celebra comigo. Acabou, tudo acabou. Agora é você que toma a decisão. Volta a viver ou fica no lugar que você está. David, mas eu ainda tenho problemas dentro de mim. Sai da caverna para resolver. Na caverna não dá para resolver nada. E outra, Deus não vai transformar a caverna em um lugar quentinho para você ficar, não, bebê. Deus não vai fazer isso. Deus não vai transformar um lugar de passagem em um lugar para você morar. Deus não vai fazer. Ah, Senhor, me acalenta. Deus não vai. Sai daqui, tá frio. O teu lugar é lá fora. Deixa eu falar algo olhando nos teus olhos, meu lindo.
para de viver a vida olhando o mundo pela uma fresta de uma caverna. Sai para fora. Você consegue, você pode. Deus é contigo. É Deus que está te chamando para fora. Nenhum dos planos dele foram esquecidos, nenhum dos planos dele foram apagados. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Ei, lindo, existe um plano perfeito de Deus sobre a tua história, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus está te chamando. Sai para fora e volta para o plano original. Não é para você ficar escondido. Deus tem algo com você. Irmão, eu queria poder chacoalhar o teu ombro, porque se Elias não sai para fora, ele não ouve a promessa que Deus tem para ele lá fora. A Bíblia diz que quando ele saiu para fora, a presença de Deus se fez presente. Não entendeu? Eu vou clarificar. Dentro da caverna era a voz, lá fora de Deus era a presença. Não. Palavra, Bíblia. E ele chegou ali em uma caverna e se alojou. Eis que a palavra do Senhor veio até ele. A voz de Deus entrou na caverna. Deus não entra na caverna que você está. Deus te tira para fora dela. Deus não entra para ficar. Deus te chama de fora. A Bíblia diz: Deus chamou ele para fora. Agora, olha isso aqui. E depois e o Senhor e ele disse: sai, põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele. Que vai ficar maravilhoso. O Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz calma e baixa. E assim foi quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com o seu manto e saiu, se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali veio uma voz e disse: o que você faz aqui, Elias? Não era mais a voz, era a presença do Senhor agora. Era Ele estando pertinho. Agora, deixa eu te dizer, volta para o teu caminho. Volta para o plano original. Deixa eu falar algo para você. Eu sei que nós não podemos menosprezar uma patologia, jamais. Para isso existe médico, para isso existe medicamento, para isso existe ciência. Mas deixa eu falar algo para você. Tem muita depressão que, se a gente sair da caverna, ouvir a voz de Deus, a gente vive algo novo. Calma. Tem coisas na nossa vida que a gente está dando diagnósticos que nos prendem, sendo que existe uma palavra de Deus que nos liberta. Você não precisa viver isso para sempre, lindo. Ei, você não precisa viver isso para sempre. Sabe que eu amo ouvir quando as pessoas me encontram na vida, nesses lugares da vida, e dizem: eu estava trancado dentro de um quarto, com desejo de morte, e uma palavra de Jesus, através de você, chegou e me tirou daquele lugar. Irmão, é isso que Jesus faz. Ele não deixa você no lugar que Ele te encontrou. Ele te chama para fora. Você quer viver uma nova vida? Sai para fora. Sai da caverna que você se escondeu, meu lindo. E aí você pode... Você sabe qual é a caverna. É você. É você que sabe da onde você tem que sair. É você que sabe o que Deus está te chamando para fazer. E enquanto você não faz, é esse sentimento que vai governar o teu coração. Não adianta, lindo. O ser humano é ser humano em qualquer lugar. Enquanto Jesus não entra, a gente está morando dentro de uma caverna. Não adianta. Você entrou aqui hoje, mas está me ouvindo de dentro da caverna. É para você que eu estou falando. Se você é essa pessoa de dentro da caverna ouvindo essa mensagem, levanta a mão.
vai ouvir essa mensagem mais de dentro da caverna nunca mais. Teu tempo aí dentro acabou. O Senhor Jesus te achou. Tem uma voz de fora da caverna chamando você: sai para fora. Você nunca mais vai viver dessa forma. Eu não permito que você fique aí dentro para sempre. Tem uma voz do Senhor te chamando: vem para fora, vem para fora, sai, sai, sai agora, sai. Não importa a desculpa, não importa como você foi parar aí dentro. Só quero que você entenda: sai para fora. Os meus planos ainda são os mesmos com você. O Senhor ainda está te esperando. O Senhor ama você como filho. Você é filho dele. Você não precisa estar escondido. O seu valor ainda é o mesmo. O preço foi pago na cruz do Calvário por você. Sai para fora. Se tiver alguém que levantou a mão perto de você, dá um abraço nessa pessoa e diz: você não vai ficar aí dentro. Sai para fora. Seja amigo de Deus agora sim. Seja aquela pessoa cheia do Espírito Santo, que tem aquele abraço gostoso, que acalenta a alma, que traz paz e segurança. Abraça essa pessoa que está pertinho de você. Fala para ela: você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Isso. Elias saiu. Deus falou com ele: agora volta pelo teu caminho. O plano ainda está de pé com você. Meu lindo, quando eu voltei para Jesus, lembra? No pior dia da minha vida, o Senhor falou comigo através da palavra, lembra? O último texto que Deus falou comigo eu só pude entender hoje à tarde. Isaías 60, Deus disse para mim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Eu estava na escuridão, eu estava escondido, eu estava acabado, destruído, e o Senhor falou: já vem a tua luz. Só vem a luz quando a gente sai de dentro da caverna. A luz só brilha quando a gente está lá fora. Enquanto a gente está lá dentro é só reflexo de luz. Lá fora é a luz de verdade. Que já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Mas a decisão é sua. Se você quiser morar na caverna, more, mas eu não recomendo. Se você quiser sair, Deus está te chamando para fora. Consigo imaginar o som de vida quando essa mensagem for ao ar. O som de vida que eu sinto aqui nesse lugar agora. O brilho no olho que volta. A paz que reina. Você vai voltar para casa hoje. E escuta o que o tio David está falando para você. Você vai voltar para casa hoje diferente. Você vai voltar para casa hoje levezinho, assim. Se você for de Uber, você vai entrar no Uber, vai tirar os tênis assim, vai falar: tem algo novo dentro de mim. Quando a gente sai da caverna, o governo sobre nós muda. Antes o que dominava era a escuridão, agora é a luz de Cristo brilhando sobre nós. É novo, é tudo novo, é tudo novo. Escute isso, escute isso. Você vai chegar na sua casa e o cheiro da tua casa vai te trazer uma paz diferente. Eu quero declarar sobre a sua vida o sono que foge de você. Em nome de Jesus, o sono que foge de você, essa noite vai ser a melhor noite de sono da tua vida. O Senhor começa a restaurar a paz no teu coração, os planos, a esperança, os sonhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, voltarão sobre você. Elias, volta para o teu caminho, em nome de Jesus. Fica de pé, por favor.
Vou ser direto ao ponto. 2 perguntas ou uma resposta. Para você que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, hoje é o dia. Porque se tem alguém que muda a vida da gente quando chega a Ele, se você quer sair de dentro disso, só Ele para fazer você sair. Essa é a primeira pergunta. Para você que nunca entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia. E eu vou ser direto ao ponto. É difícil, tem que mudar tudo. Para ser parecido com Jesus é uma missão árdua. A gente tem que sacrificar, a gente tem que renunciar, tem que morrer para esse mundo para poder viver para Cristo. A escolha é sua. Estou sendo bem direto. A segunda pergunta é para você que já foi do time, viveu coisas incríveis com Jesus e arrependeu, foi embora, desanimou. Está na hora de você voltar para casa hoje. Ponto. Se você quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3, você vai levantar as mãos e a gente vai orar por você. 1, 2, 3. Tem que pagar alguma coisa? Não está pago. O preço foi pago na cruz do Calvário. E foi muito caro, mas é para que pudesse somente numa decisão pública reconhecer com a sua boquinha, com o seu coração: Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Talvez você não entende, mas o teu passado é perdoado, teu presente estabelecido, teu futuro preparado, tua eternidade. Tua eternidade. Há um novo endereço para você, meu lindo. O lugar feito por Ele. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Estaremos com Ele para sempre um dia. Mas enquanto esse dia não chegar, a caverna não é o nosso endereço. Nosso endereço é na frente da presença daquele que governa a nossa história. É na luz do Senhor Jesus, amém? Você que está tomando essa decisão na sua casa, onde você estiver aqui agora, repita comigo palavra após palavra. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus.